Fala pessoal, Caio aqui para falar da rodada 25 do Brasileirão 2025. Como vocês podem ter visto, não tivemos live nessa segunda-feira. E como vocês podem perceber pela minha voz, eu não estou muito bem de saúde. Então esse foi o motivo de não ter live. E eu estou aqui gravando esse vídeo só para não deixar a rodada em branco. Até porque foi uma rodada com jogos importantes, né? Chegamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro agora. Faltam 13 rodadas para o final do campeonato. E tivemos aí confrontos importantes nessa rodada, como clássicos e derrotas de times da parte de cima, enquanto o Flamengo se mantém ali na liderança, ainda com um jogo a menos, ou dois na verdade. Bom, vamos lá, a rodada começou com Fortaleza e Sport no sábado, 1-0 para o Fortaleza, segunda vitória aí do Palermo no comando técnico do Fortaleza. O Sport já era, a gente sabe que a chance do Sport escapar do rebaixamento era mínima. Eu vi aí a porcentagem de 0, alguma coisa por cento, né? Eu não lembro exatamente, mas é só um milagre mesmo para fazer o Sport escapar do rebaixamento. Ele tem que basicamente ganhar quase todos os jogos aqui para frente e tem que torcer por tropeços dos times que estão à frente dele. O Fortaleza também ainda está lá na zona de rebaixamento, mas com uma situação mais possível de ser virada, né? Eu acho que o Fortaleza tem um time sim que pode escapar do rebaixamento, só que a questão é que não depende só dele. Ele tem que fazer sua parte e torcer ali para os resultados dos seus concorrentes serem piores do que o dele. Bom, ainda nessa rodada 25 tivemos no sábado a vitória do Vasco contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que era até então vice-líder do campeonato, vem fazendo uma grande campanha, estava um bom tempo sem perder, enquanto o Vasco também vem em uma sequência muito boa. Com esse jogo chegou a 7 partidas sem perder e a 2 vitórias seguidas. Na rodada passada, a rodada 24, o Vasco tinha empatado com o Flamengo, mas teve um jogo atrasado da rodada 16 contra o Bahia, e o Vasco venceu por 3-1 em São Januário, e agora vence por 3-1, vence por 2-0, eu troquei os placares ali, foi 3-1 contra o Bahia e 2-0 contra o Cruzeiro nesse sábado em São Januário. Uma boa atuação do Vasco. Fernando Diniz, que é um técnico que esteve no Cruzeiro ano passado, então conhece a maioria dos jogadores que estão lá no Cruzeiro hoje, né? O elenco é basicamente o mesmo, com alguns reforços. E o Vasco está aí vivendo uma grande fase nesse momento, são 7 jogos sem perder, essa sequência de vitórias, classificado para a semifinal da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro também está. Inclusive, essas duas equipes podem fazer a final. E o Cruzeiro pode terminou o jogo com mais posse de bola, né? Comum o time do Diniz tem menos posse de bola, mas tem acontecido bastante no Vasco. Eu acho que o Diniz finalmente entendeu que em alguns momentos ele tem que abrir mão dessa premissa do jogo dele, que é ter sempre mais a posse de bola. Claro que ele busca ter, mas quando tem que entregar para o adversário também entrega e joga em transição. E o Vasco tem jogado bem. Ryan vivendo um grande momento, marcou contra o Flamengo, foi desfalque contra o Bahia por suspensão, voltou nesse jogo e marcou de novo de cabeça. E o Paulo Henrique vivendo uma grande fase, na minha opinião, merece uma convocação para a seleção brasileira. Vamos ver se o Ancelotti vai lembrar dele agora. Na última convocação ele ficou na pré-lista, mas no final o Ancelotti levou o Wesley e o Wanderson. Vamos ver se agora o Paulo Henrique recebe uma chance, porque está merecendo. Ele deu assistência pro gol do Ryan e marcou um gol, os dois com a perna esquerda. No lateral direito, destro, deu assistência e marcou um gol com a perna esquerda. E o lance até me lembrou um pouco aquele fatídico lance do Diego Souza em 2012 da Libertadores. Vasco Corinthians, quarta de final da Libertadores, Diego Souza contra o Cássio. Só ele, o Cássio, e o Diego Souza chutou em cima do Cássio. O Cássio defendeu, mas foi muito parecido e o Paulo Henrique conseguiu marcar o gol. Faz o que, né? Aconteceu aquilo anos atrás e a história do futebol poderia ser outra, né? Se o Diego Souza marcasse aquele gol. Infelizmente não marcou. Mas felizmente o Paulo Henrique marcou e tomara que ele consiga essa convocação e que mantenha esse bom desempenho no Vasco, né? Que tem alguns problemas. Na próxima rodada o Vasco pega o Palmeiras, foi uma sequência difícil, onde muita gente achou que o Vasco não ia nem sequer pontuar, e ele já conseguiu 6 pontos contra Bahia e Cruzeiro, que são times do G6. Quem sabe consiga também lá pelo menos um pontinho no Allianz Parque, ou venha vencer o Palmeiras pela segunda vez lá no Allianz. Venceu apenas uma vez, e foi logo na primeira vez que eles jogaram em 2015. O Vasco terminou rebaixado naquele ano, mas se o Jorginho tivesse chegado um pouco antes, Jorginho e Nenê, o Vasco teria sido salvo naquele ano do rebaixamento, né? Mas foi uma boa fase, o Vasco ganhou de 2-0. Foi a última vitória contra o Palmeiras também, não só no Allianz, né? A última vitória do Vasco contra o Palmeiras foi essa. Vamos ver se o Vasco consegue agora nesse segundo turno de 2025. Eu cheguei a comentar do desfalque do Vasco, né? O Piton tá machucado, não sabe quando ele vai voltar. O Tietê
deve retornar na próxima partida. É importante o retorno do Tietchan, não só pela possibilidade de lei do ex contra o Palmeiras, mas também porque o Cauã Barros, que tem sido fundamental, o Vasco está esse tempo todo sem perder, e isso é desde que o Cauã Barros chegou. Desde que ele chegou e entrou no time titular, o Vasco não perdeu mais. E infelizmente ele tomou o terceiro amarelo, não joga contra o Palmeiras nessa próxima quarta. Deixa eu passar para o próximo jogo, né? O Cruzeiro segue ali no G4, o Vasco agora chegava momentaneamente à metade da tabela, né? Tinha ido para 10º lugar, mas com os jogos restantes da rodada, o Vasco acabou caindo para a 12ª posição, mas já está melhor do que estava antes, né? A uma posição acima da zona de rebaixamento. E então, ainda no sábado teve mais um jogo, mais dois jogos na verdade, Juventude Internacional, estreia do Ramon Dias no comando do Inter, empate em 1-1. O Inter até saiu na frente do placar com o gol do Alan Patrick, não foi de pênalti, mas o Enio empatou para o Juventude no segundo tempo, terminou assim, 1 para o Juventude, 1 para o Internacional. O Juventude, que é o time também que, assim como o Sport, está caminhando rumo à Série B. Uma situação não tão ruim quanto a do Sport, mas tem a pior defesa do campeonato, né? O Juventude levou 6-0 do Flamengo, foi goleado pelo Palmeiras, ganhou do Vasco. Bom, no sábado ainda teve o Atlético Mineiro ganhando do Mirassol, 1-0 pro Galo. O Mirassol que vai fazendo um grande campeonato, bem melhor que o do Atlético Mineiro por sinal, mas mesmo com um jogador a menos, o Atlético venceu. Vitor Hugo fez o gol aos 9 minutos, Júnior Alonso foi expulso no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo conseguiu segurar o resultado e essa é a primeira vitória do Sampaoli no Brasileirão à frente do Atlético. E olha, o Mirassol foi pra cima, tá? 26 finalizações no total, 5 chutes na direção do gol, mas não conseguiu furar a rede do Galo lá na Arena MRV. No domingo, às 11 da manhã, o Grêmio recebeu Vitória na Arena do Grêmio e venceu por 3-1. O Grêmio então consegue ficar mais um jogo sem ser derrotado, venceu o Grenal na semana passada no Beira-Rio, no meio de semana teve o jogo atrasado contra o Botafogo da 16ª rodada e empatou 1-1, e agora jogando novamente na Arena do Grêmio, vence por 3-1 Vitória, que é outro time, né? Tomou aquele 8-0 do Flamengo, aí o Carille foi demitido, e eles botaram no treinador interino que ficaria até o final do ano, viram que as coisas não estavam funcionando, ele até começou bem ganhando o Atlético Mineiro, depois resultados ruins, e agora o Jair Ventura foi anunciado como técnico do Vitória. Tem a missão de tentar manter o time na Série A. Bem, enquanto o Vitória perdeu mais uma, o Bahia voltou a triunfar depois de um mês no Campeonato Brasileiro, venceu ou derrotou o Palmeiras, né? Um jogo complicado. Muitos esperavam que o Bahia fosse perder, até porque o Palmeiras está vivendo talvez seu melhor momento no ano. Mas o Bahia conseguiu a vitória na Arena Fonte Nova, gol marcado por Ademir, e o Bahia não tinha o Jean Lucas, que é um dos seus principais jogadores, foi expulso contra o Vasco, foi desfalque, mas o Bahia conseguiu sair com essa vitória, ou com esse triunfo, na Arena Fonte Nova, derrotando o Palmeiras. O Flamengo que agradece esse resultado, como agradeceu também a vitória do Vasco contra o Cruzeiro. Também às 4 da tarde no domingo tivemos o clássico vovô no Rio de Janeiro, Palmeiras no Rio de Janeiro, Fluminense e Botafogo. E o Fluminense, depois de 9 jogos, conseguiu finalmente vencer o Botafogo. Era uma sequência aí dolorida para o torcedor tricolor. E esse foi o primeiro jogo após a saída, o pedido de demissão do Renato Gaúcho, que veio após a eliminação na Copa Sul-Americana. Ele pediu as contas e o Zubeldia já foi contratado, já estreou nesse jogo, estreou com pé direito, estreou com vitória no clássico, 2-0. Germancano e Lima marcaram os gols do tricolor. E isso mostra que a fase do Botafogo não é muito boa, né? E o David Ancelotti tem muitos torcedores querendo a saída dele, pessoas da imprensa também. Alguns falam que se o David não fosse filho do Ancelotti, ele já teria sido demitido, ou se ele não fosse gringo. Certamente. Mas eu não acho também que ele é o grande culpado, a culpa é do Texton. E ficar falando que a gente fala em todo vídeo, né? Que o planejamento do Botafogo desse ano não foi nada bom. A grande coisa que o Botafogo vai se lembrar em 2025 é a vitória contra o PSG. E agora é tentar se classificar para a Libertadores ano que vem, porque a chance de título já era, né? Já foi eliminado de tudo que tinha para ser eliminado, e no Campeonato Brasileiro não tem chance de ser campeão. E se continuar tropeçando desse jeito, é que o Botafogo às vezes faz um grande jogo e vem 2, 3 jogos ruins em sequência. Então tem que ver como é que vai ser essa sequência para conseguir a classificação para a Libertadores ano que vem. Tem totais condições de conseguir. Bom, ainda no domingo, né? Tivemos jogo na segunda também. Tivemos um clássico, não, esse aqui não é clássico. Bragantino e Santos não é clássico, mas é um duelo paulista e terminou empatado em 2-2, jogo lá em Bragança. Então Red Bull Bragantino 2, Santos 2.
Neymar machucado, fora, então o Bragantino saiu na frente com o Lucas Barbosa, lei do ex. O Santos conseguiu empatar, conseguiu virar, mas tomou o empate no finalzinho, gol do Pedro Henrique, ex-zagueiro do Corinthians. Enquanto isso, o Corinthians recebia o Flamengo na Neoquímica Arena e perdeu por 2-1. O Corinthians teve a chance de pular na frente do placar antes dos 10 minutos do primeiro tempo, pênalti a favor do Corinthians, depois o Yuri Alberto faz uma grande jogada, botar a bola na trave, o Léo Pereira derruba outro jogador do Corinthians na área, pênalti marcado, e o Alberto dá uma cavadinha ridícula, ele recua a bola pro goleiro Rossi, praticamente, foi um dos pênaltis mais horrorosos da história do futebol. Eu acho que ele superou sem dúvida alguma, apesar de que aquilo era um mata-mata, então aquele pênalti do Alexandre Pato custou uma classificação do Corinthians na Copa do Brasil em 2013, mas pra mim o do Yuri Alberto foi pior, a batida foi pior. Só que depois ele vai lá e até faz o gol, né? Ele consegue marcar um gol, abrindo o placar para o Corinthians aos 2 minutos do segundo tempo. Aos 10 minutos da segunda etapa, o Arrascaeta empata para o Flamengo. Lá na reta final, o Luiz Araújo faz o gol da vitória do Rubro Negro. E nisso o Roberto teve outra chance, né? Parou no Rossi de novo, mas dessa vez sem cavadinho. E não foi de pênalti, né? Acho que teve outra bola na trave ainda. Ele tinha tudo para ser o melhor da partida se ele não tivesse feito aquilo no pênalti, né? Se ele bate o pênalti normal e perde, o goleiro pega, ainda ok, errou. Né? Mas ele foi dar uma cavadinha e foi isso, uma vergonha. Então, de certa forma, o Corinthians, apesar dele ter feito gol e estava 0-0 ainda no momento, o Corinthians conseguiu pular na frente com o gol do Yuri Alberto, mas pode-se colocar assim essa derrota na conta dele. Até porque o Flamengo não fez um grande jogo, né? Mas quando teve as oportunidades, aproveitou e saiu com a vitória, aproveitando também os tropeços ali dos seus rivais na luta pelo título, Palmeiras e Cruzeiro. Bom, e o último jogo da rodada 25, então, foi na segunda-feira, São Paulo e Ceará. O Ceará venceu por 1-0, o gol do Pedro Henrique, também ex-Corinthians, né? A gente falou do jogador do Bragantino, que é o zagueiro, e esse é atacante, ex-Corinthians, ex-Internacional. Ele marcou o gol da vitória do Ceará no Morumbi contra o São Paulo. Público muito baixo, quase zero. Quase zero, mas assim, né, por um estádio do tamanho do Morumbi é como se não tivesse ninguém ali. Após a eliminação da Libertadores para a LDU, protesto então da torcida do São Paulo, para um time que tem muitos problemas de lesão, né, o departamento médico vive cheio. E eu não sei se o Crespo vai durar muito tempo. Quando ele chegou, teve uma dificuldade ali nos 2 primeiros jogos, também teve uma sequência difícil quando chegou, jogou contra o Flamengo, depois acho que foi o Bragantino fora de casa, que ainda estava dificultando a vida dos times na época, né? O Red Bull deu uma caída também. Mas eu achei que o Crespo fosse demitido já na eliminação para a LDU. Não foi, ainda não foi demitido também depois dessa derrota para o Ceará. Ele não é o único culpado. Longe de ser, o Zubeldia também não era. Apesar de que tinha muitas escolhas deles também que não eram ruins, que não eram boas. Mas enfim, o Crespo continua e agora é ver o que o São Paulo apronta na próxima rodada. Eu vou falar aqui então os jogos da rodada que vem. Mas antes a classificação, né? O Flamengo então continua na liderança com 54 pontos, somados em 24 jogos. Ele tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem 50 pontos, Palmeiras 49, Mirassol 42, Botafogo 40, Bahia 40 também, São Paulo 35, Fluminense 34, Bragantino 32, Grêmio 32, Ceará 31, Vasco 30, Atlético Mineiro com 28, Corinthians 28, 29, perdão, me embolei aqui. Corinthians 29, Atlético Mineiro 28, Internacional 28, Santos 27, Juventude 22, abrindo a zona de rebaixamento, Vitória 22 também, Fortaleza 21, Sport na lanterna com 14. Então nessa rodada 26 teremos Atlético Mineiro e Juventude para abrir a rodada. Aí temos Vasco e Palmeiras, tem Botafogo e Bahia, Fortaleza e São Paulo, e Flamengo e Cruzeiro encerrando a rodada na quinta-feira às 8h30 da noite. Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.